A desconcertante contradição para a maneira vulgar de pensar vem do fato de termos de usar a linguagem para comunicar o nosso sentir íntimo, que na sua verdadeira natureza transcende a linguística. D.T. Suzuki. Os problemas da linguagem são aqui, de fato, sérios. Queremos falar de alguma maneira acerca da estrutura dos átomos, mas não podemos falar de átomos em linguagem vulgar. W. Heisenberg. A noção de que todos os modelos e teorias científicas são aproximados e que as suas interpretações verbais enfermam sempre da inexatidão da nossa linguagem foi já vulgarmente aceita pelos cientistas no princípio deste século. Quando um novo e completamente inesperado desenvolvimento teve lugar, o estudo do mundo dos átomos forçou os físicos a entender que a nossa linguagem vulgar não é apenas inexata, mas completamente inadequada para descrever a realidade atômica e subatômica. A teoria quântica e a teoria da relatividade, as duas bases da física moderna, tornaram claro que esta realidade transcende a lógica clássica e que não podemos falar acerca disso em linguagem comum. Assim escreve Heisenberg. O problema mais difícil, no que concerne ao uso da linguagem, aparece na teoria quântica. Aqui, não temos previamente qualquer guia simples para ligar os símbolos matemáticos com os conceitos da linguagem comum. E a única coisa que sabemos à partida é que os nossos conceitos comuns não podem ser aplicados à estrutura dos átomos. Do ponto de vista filosófico, esse foi, certamente, o desenvolvimento mais interessante na física moderna, e aqui se encontra uma das raízes da sua relação com a física oriental. Nas escolas do Ocidente, filosofia, lógica e raciocínio foram sempre os instrumentos mais usados na formulação das ideias filosóficas e mesmo das filosofias religiosas, segundo Bertrand Russell. No misticismo oriental, ao contrário, entendeu-se sempre que a realidade transcende a linguagem vulgar, e os sábios do Oriente não temiam passar ao lado da lógica e dos conceitos comuns. Parece-me ser esta a razão principal pela qual os seus modelos da realidade constituem a base filosófica mais apropriada para a física moderna, ao contrário dos modelos da filosofia ocidental. O problema da linguagem encontrado pelo místico oriental é precisamente o mesmo que o físico moderno enfrenta. Nas duas passagens dadas no princípio deste capítulo, D.T. Suzuki fala sobre o budismo e Werner Heisenberg sobre física atômica. E, no entanto, as duas são quase idênticas. Quer o físico, quer o místico, desejam comunicar o seu conhecimento, e quando o fazem com palavras, as suas afirmações são paradoxais e cheias de contradições lógicas. Estes paradoxos são característicos do misticismo, de Heráclito a Dom Juan, e desde o começo deste século também da física. Na física atômica, muitas das situações paradoxais estão ligadas com a natureza dual da luz, ou mais genericamente, da radiação eletromagnética. Por outro lado, é claro que esta radiação tem de consistir em ondas, porque produz os fenômenos de interferência bem conhecidos associados às ondas. Quando existem duas fontes de luz, a intensidade luminosa a encontrar noutro lugar não será necessariamente apenas a soma do proveniente das duas fontes tomadas isoladamente, mas talvez mais ou menos. Isto pode ser facilmente explicado pela interferência das ondas emanadas para duas fontes. Nos lugares onde coincidem duas cristas, teremos uma maior intensidade luminosa. Onde uma crista e uma depressão coincidem, teremos uma menor intensidade. O montante exato da interferência
pode ser facilmente calculado. Fenômenos de interferência deste tipo pode ser observados sempre que se trabalha com radiação eletromagnética e força-nos a concluir que esta radiação consiste em ondas. Por outro lado, a radiação eletromagnética também produz o denominado efeito fotoelétrico. Quando a luz ultravioleta incide na superfície de alguns metais, pode expulsar elétrons da superfície do metal e, portanto, deve ser constituído por partículas móveis. Uma situação semelhante ocorre nas experiências de dispersão de raio-x. Estas experiências só podem ser corretamente interpretadas se forem descritas como colisões de partículas de luz com elétrons. E, no entanto, elas mostram as marcas de interferência característica das ondas. A questão que desconcertou tantos físicos nos estádios iniciais da teoria atômica era como podia a radiação eletromagnética ser constituída simultaneamente por partículas, entidades confinadas a um volume muito pequeno, e por ondas que se espalham por uma grande área do espaço. Nem a linguagem, nem a imaginação podiam manejar muito bem este tipo de realidade. O misticismo oriental desenvolveu vários caminhos diferentes face aos aspectos paradoxais da realidade. Considerando que no pensamento hindu se passou ao lado do uso da linguagem mítica, o budismo e o taoísmo tendem a realçar os paradoxos mais que a conciliá-las. O maior escrito taoísta, o Tao Te Ching, de Lao Tzu, está redigido num estilo extremamente desconcertante, convenientemente ilógico. Está cheio de contradições intrigantes e a sua linguagem compacta, poderosa e extremamente poética visa prender o espírito do leitor e arrancá-lo dos trilhos familiares do raciocínio lógico. Os budistas chineses e japoneses adotaram esta técnica taoísta de comunicação do sentir místico pela simples exposição do seu caráter paradoxal. Quando o mestre Zen Daito viu o imperador Go-Daigo, estudioso Zen, disse: "Fomos separados há muito milhares de kalpas, mas não estivemos, no entanto, separados sequer por um momento. Estamos a ver-nos durante todo o dia, no entanto, nunca nos encontramos." Os budistas Zen têm uma habilidade particular em fazer sair uma qualidade das inconsistências da comunicação verbal, e com o sistema Koan, desenvolveram uma maneira única de transmitir os seus ensinamentos sem qualquer verbalização. Koans são charadas sem sentido, cuidadosamente inventadas que pretendem fazer o estudante Zen entender as limitações da lógica e do raciocínio da maneira mais dramática. O teor irracional e conteúdo paradoxal destes enigmas tornam-os impossíveis de resolver pelo pensamento. São destinados precisamente a deter o processo de pensamento e, assim, tornar o estudante apto para o sentir não verbal da realidade. O mestre Zen contemporâneo, Isutami, introduziu um estudante ocidental a um dos koans mais famosos com as seguintes palavras: "Um dos melhores koans, porque o mais simples é o de Mu." Esta é a sua base. Um monge veio ter com Joshu, um prestigiado mestre Zen da China, há centenas de anos e perguntou: "Um cão tem natureza Buda ou não?" Joshu retorque Mu. A letra, a expressão significa não, mas o significado da resposta de Joshu não está aqui. Mu é a expressão da viva, atuante e dinâmica natureza de Buda. O que tem de fazer é descobrir o espírito ou essência deste Mu, não por análise intelectual, mas pela busca no seu ser mais íntimo. Depois, tem de me mostrar concreta e distintamente que entende a verdade pujante do Mu, sem recorrer a concepções,
teorias ou explanações abstratas. Lembre-se, não pode entender Mu através da cognição comum, tende a arrancar diretamente com todo o seu ser. A um principiante, o mestre Zen apresentaria normalmente este Mu Kuan ou um dos seguintes. Qual era a sua face original? O que tinha antes dos seus pais o conceberem? Pode produzir o som do bater das mãos, mas qual é o som de uma mão? Todos estes koans têm mais ou menos soluções únicas, que um mestre competente reconhece imediatamente. Uma vez encontrada a solução, o koan deixa de ser paradoxal e torna-se uma profunda afirmação plena de significado elaborada no estado de consciência que o ajudou a acordar. Na escola Rinzai, o estudante tem de resolver uma longa série de koans, cada um relacionado com um aspecto zen particular. Esta é a única maneira de esta escola transmitir os seus ensinamentos. Não utiliza qualquer afirmação positiva, mas deixa o estudante agarrar totalmente a verdade através dos koans. Encontramos aqui um paralelo apertado com as situações paradoxais com que se confrontam os físicos no princípio da física atômica. Tal como no Zen, a verdade estava escondida em paradoxos que não podiam ser resolvidos pelo raciocínio lógico, mas tinham de ser entendidos nos termos de uma nova tomada de consciência, a tomada de consciência da realidade atômica. O professor era aqui, obviamente, a natureza que, à semelhança dos mestres Zen, não fornece quaisquer afirmações. Apenas fornece os enigmas. A resolução de um koan requer um enorme esforço de concentração e envolvimento do estudante. Em livros sobre Zen, lemos que o koan apodera-se do coração e do espírito do estudante e cria um verdadeiro impasse mental, um estado de tensão suspensa na qual o mundo inteiro se torna uma enorme massa de dúvidas e indagações. Os fundadores da teoria quântica experimentaram exatamente a mesma situação, descrita aqui muito sentidamente por Heisenberg. Recordo-me de longas discussões com Bohr, que se prolongavam até altas horas da noite e acabavam quase sempre em desesperança. E quando no fim eu ia sozinho passear no parque vizinho, repetia para mim próprio, vezes sem conta, a pergunta: pode a natureza ser tão absurda como nos parecia nessas experiências atômicas? Quando a natureza essencial das coisas é analisada pelo intelecto, tem de parecer absurda ou paradoxal. Isso foi sempre reconhecido pelos místicos, mas, só muito recente, se tornou um problema para a ciência. Durante séculos, os cientistas perseguiram as leis fundamentais da natureza subjacentes à enorme variedade de fenômenos naturais. Estes fenômenos pertenciam ao meio macroscópico dos cientistas e, portanto, ao reino da sua experiência sensorial, já que as imagens e os conceitos intelectuais da sua linguagem eram abstraídos desta mesma experiência. Eram suficientes e adequados para descrever os fenômenos naturais. As questões concernentes à natureza essencial das coisas eram satisfeitas na física clássica pelo modelo do universo mecanicista newtoniano, que na linha do modelo democritiano, na antiga Grécia, reduzia todos os fenômenos aos movimentos e interações de átomos indestrutíveis. As propriedades destes átomos eram generalizadas a partir da noção macroscópica de bolas de bilhar e, portanto, da experiência sensorial. Se esta noção podia realmente ser aplicada ao mundo dos átomos, não era questionado. De fato, não podia ser investigada experimentalmente. No século XX, no entanto, os físicos estavam aptos a enfrentar a questão da natureza verdadeira da matéria em termos experimentais, com a ajuda
da mais sofisticada tecnologia estavam aptos a sondar cada vez mais profundamente a natureza, descobrindo uma camada de matéria atrás da outra, na busca dos seus verdadeiros blocos de construção. Verificada deste modo a existência dos átomos, seguiram-se os seus componentes, o núcleo e os elétrons. E, finalmente, os constituintes do núcleo, os prótons e os nêutrons, e muitas outras partículas subatômicas. Os instrumentos delicados e complicados da moderna física experimental penetraram no mundo submicroscópico até aos domínios da natureza inacessíveis ao nosso meio macroscópico e tornam este mundo acessível aos nossos sentidos. Contudo, apenas alcançam até a cadeia de processos terminar, por exemplo, no clique audível de um contador Geiger, ou na mancha negra de uma chapa fotográfica. O que vemos ou ouvimos não são os próprios fenômenos investigados, mas sempre as suas consequências. O mundo atômico e subatômico em si estão para além da nossa percepção sensorial. É, portanto, com a ajuda dos equipamentos modernos que podemos observar as propriedades dos átomos e os seus componentes por uma via indireta, e assim experienciar o mundo subatômico em alguma extensão. Esta experiência não é, no entanto, uma experiência vulgar, comparada com a do nosso meio cotidiano. O conhecimento da matéria neste nível já é derivado da experiência sensorial direta, e, portanto, a nossa linguagem vulgar, que retira as suas imagens do mundo dos sentidos, deixa de ser adequada para descrever os fenômenos observados. À medida que penetramos mais na natureza, temos de abandonar progressivamente as imagens e conceitos da linguagem vulgar. Nesta viagem ao mundo do infinitamente pequeno, o passo mais importante, do ponto de vista filosófico, foi o primeiro: entrar no mundo dos átomos. Inquirindo dentro dos átomos e investigando a sua estrutura, a ciência ultrapassou os limites da nossa imaginação sensorial. A partir deste momento, não podia mais confiar completamente na lógica e no senso comum. A física atômica dotou os cientistas dos primeiros relances da natureza essencial das coisas. À semelhança dos místicos, os físicos lidavam agora com uma experiência não sensorial da realidade, e como aqueles, tinham de enfrentar os aspectos paradoxais desta experiência. A partir de então, os modelos e imagens da física moderna tornavam-se aparentados dos da filosofia oriental.